Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Seja bem-vindo a mais um podcast do Jovem Medita. Nesta terça-feira, dia 27 de fevereiro, hoje iremos meditar o livro de Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao 12. Desde já, convido você a deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificação e compartilhe com seus amigos e familiares. Pegue sua Bíblia e vamos meditar junto. Mateus 23, do 1 ao 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Na catedral de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai. Mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não fazem. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem nos ombros dos homens, mas eles mesmos não querem movê-lo nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas obras só para serem vistos pelos homens. Usam faixas bem largas com trechos de lei e põem no manto da bola bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e chamados de rabi. Quanto a vós, não façais chamar de rabi, pois só um é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de pai, pois só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Não vos deixeis chamar de guia, pois só um é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho de hoje, ele é muito interessante, né? A gente precisa entender, porque temos muitos papéis, né, muitas responsabilidades, né, dentro da nossa comunidade, na nossa vida pessoal, profissional, enfim. E o Jesus hoje ele vem nos dizer para que nós aprendemos, na verdade, né, para que nós possamos aprender, assim, o que os fariseus e os escribas diziam, mas não agir como eles agiam. É aquele ditado, né? Faço o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E isso para a vida cristã não tem como, não existe. Né? Por isso que Jesus vem nesse evangelho de hoje repreender esse quesito. Porque nós precisamos, a gente sabe que o nosso primeiro papel, né? O nosso primeiro papel é sermos servos, né? Nós servimos. Né? Estamos aqui para servir ao próximo, né? E não para que sejamos servidos, não para buscarmos exaltações, né? Isso aí acaba sendo muito importante, porque as pessoas às vezes, né, acabam se tornando pessoas arrogantes, né? Devido a uma conduta que é lhe dada, né? E essas atitudes acabam sendo atitudes hipócritas, porque você manda as pessoas fazerem, mas você mesmo não faz, né? E Jesus vem criticar violamente, né, esse tipo de postura, né? Ele mostra aí, né, porque devemos ter, como a gente viu anteriormente, né, nós precisamos ter uma sensibilidade, né, um amor ao próximo, dessa misericórdia, né? E Jesus ele nos fala para fazer observar as leis, né, os que os mestres e os fariseus diziam, né, pois eles tinham bastante conhecimento da palavra de Deus, isso é fato, eles conheciam muito, com bastante propriedade, a palavra de Deus, né? Só que aí Jesus era o único que vinha conhecer o coração, é o único que conhece o coração de cada um de nós, né? E aí tem a diferença, né? Aí ele pede para que nós seguimos, né, os ensinamentos, que a gente imitemos, né, as nossas atitudes como as atitudes dos ensinamentos, diferentemente dos fariseus e os escribas, que eles somente proclamavam e não queriam viver isso, né? Eles davam isso mais para receber a moralidade, a moral do povo e a credibilidade, mas eles não faziam uma parte mais importante, que era vivenciá-la.
né? E aí, quando a gente se lembra desse papel, né, de servirmos, nós temos que lembrar que o nosso papel é de serviço a Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus, né? Então é necessário que nós geremos testemunhos, levamos a necessidade de testemunhos aos nossos irmãos, né? As nossas palavras, as nossas pregações, os nossos testemunhos é o que vai gerar uma transformação ao nosso irmão. É com a minha vida que eu consigo transformar a vida do meu irmão, né? É com a minha capacidade, aquilo que eu acredito, é a fé que eu tenho em Deus, que acontece as minhas vitórias, né? E ali eu vou ter ali um testemunho para dar aos meus irmãos. E que nós possamos viver assim, que nós tenhamos essa intensidade de viver a verdadeira fé, que nós não sejamos um hipócrita de apenas ouvir, aprender, falar, né, comungar isso ao próximo, comunicar isso ao próximo, mas a gente não comunga isso espiritualmente, a gente não faz a gente não consegue comungar essa palavra de Deus, né, e aí está o problema, porque aí a gente acaba se tornando um hipócrita, né, e não é isso, né, a gente precisa ter esse papel aí muito importante, né, de sermos aí exemplos, né, para que nós possamos ali receber a glória de Deus. E lembramos, né, que o maior de dentre vós deve ser aquele que vos serve, né? Aquele que serve será aquele que será exaltado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Meus irmãos, estivemos reunidos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até amanhã.